programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Veja no Outras Palavras de hoje. 2019 nos exigirá coragem e disposição para lutar. Como toda proposta de reforma da Previdência, a ideia é transferir recursos do setor público, dos trabalhadores, para a iniciativa privada. Nós não concordamos com isso. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Um ano que já começa nos desafiando. A justiça parece estar mais do lado dos criminosos do que dos atingidos, porque são os atingidos que são as vítimas, né? E o MAB tem feito uma articulação, né, com algumas instituições para que não deixe a Vale, de forma corriqueira, inclusive, do mesmo jeito que ela fez em Mariana, fazer em Brumadinho. Viemos sofrendo muito, com muito barulho, muita poeira, dinamitação, detonações que balançam a nossa casa. São várias coisas que realmente é uma luta grande e é um custo para as pessoas nos ouvirem. Estou aqui em Córrego do Feijão querendo uma resposta a respeito de meu filho e meu sobrinho. Os presidentes da Vale fizeram essa tragédia, enterraram meu filho. Não foi tragédia, foi um crime bárbaro, devastador. Um crime que levou centenas e centenas de vidas. Quem luta, educa. Se o governo de Minas não quer pagar o que deve à educação, vai enfrentar uma categoria em luta. Nenhum direito a menos. 13º salário em dia e pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês. Essas foram as principais pautas apresentadas pelos profissionais da educação no dia da posse dos deputados e deputadas. Trabalhadores e trabalhadoras da educação de todas as regiões do estado, sob a coordenação do Sindiúti, marcaram presença aqui na Assembleia Legislativa. Vieram dizer ao governador Zema que não aceitam retirada de direitos. Exigir do governo, mais uma vez, pagamento dos nossos salários em dia, o 13º pagamento integral que já está atrasado, e também exigir dos deputados que se comprometam com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores públicos do estado de Minas Gerais. A mudança também previdenciária de 11% para 14%, também a categoria não recebe isso de bom grado. Não, isso é inconcebível. Como toda proposta de reforma da Previdência, a ideia é transferir recursos do setor público, dos trabalhadores, para a iniciativa privada. Nós não concordamos com isso. Nós vamos protestar também contra o nosso 13º. E, além disso, nós estamos cobrando do governador Zema que abra as negociações com o Sindiúti, que é representante legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Porque golpistas, fascistas não passarão! Segundo a direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, apesar de várias solicitações do Sindiúti, até o momento o governo do estado não respondeu ao pedido de reunião com a entidade. A educação em Minas constitui uma grande e complexa rede com mais de 250 mil servidores e servidoras e mais de 3.600 escolas estaduais e 47 superintendências regionais de ensino. Portanto, requer um amplo processo de diálogo para a resolução dos problemas, valorização da categoria e garantia de direitos para crianças e adolescentes, jovens e adultos. No dia 25 de janeiro último, foi convocada uma reunião das entidades do funcionalismo com o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levi. A expectativa era que fosse iniciado um processo de negociação das demandas gerais do funcionalismo, o que não aconteceu.
E no último dia 28 de janeiro, o governador Romeu Zema informou por meio de suas redes sociais o pagamento parcelado em 11 vezes do 13º salário referente ao ano de 2018. O Sindiúti vem cobrando de maneira permanente que o pagamento do salário e também o pagamento integral do 13º sejam resolvidos de forma definitiva. Até o momento, já foram 7 ações que tramitam na tentativa de garantir esses direitos, além de mobilizações, paralisações e manifestações. O Sindiúti também notificou o governo em ação judicial. A política de comunicação por meio de redes sociais, de acordo com o sindicato, impossibilita qualquer diálogo. A falta de comunicação, de acordo com o Sindiúti, prejudica de forma mais acentuada os trabalhadores que recebem os menores salários. Um ano que já começa nos desafiando. Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Há 3 anos atrás, Mariana acontecia e o Djambe fez essa letra, essa música que a gente sempre volta a colocar, porque a gente não pode deixar esse crime cair no esquecimento. De lá para cá, pouca coisa mudou, né? Eu queria até que você fizesse um retrospecto pra gente, porque a gente fala que o crime, agora ele se repetiu, ou seja, poderia ter sido evitado? Ele poderia ter sido evitado e mais do que irresponsabilidade, negligência, a covardia de um crime que não precisaria ter acontecido. Tanto uma perca humana muito grande quanto os impactos ambientais e sociais. E em Mariana fez 3 anos, Exato. né? Este ano faz 4 anos. Então não se construiu uma casa até hoje. Isso. E a Vale tanto omite quanto manipula as informações até para não se tornar público aquilo que ela não fez e que tem que ser feito. Então tá dado aí a irresponsabilidade da empresa, né? Com o crime que cometeu em Mariana e deixar esse outro crime acontecer novamente. As pessoas que viveram, que sofreram na pele a lama da Samarco, da Vale, da BHP e Mariana, elas estão esquecidas também, né? Você vê que quase que, a não ser os movimentos sociais, sindicais, todo mundo vai esquecendo. Parece que quem morre é que perde, né? Processos criminais contra os responsáveis foram suspensos. Muitas indenizações dos atingidos e atingidas, porque para o MAB, o conceito de atingido é todo aquele que foi impactado. E isso permite que uma empresa como a Vale cometa outros crimes novamente. Ou seja, se criminaliza muito mais a vítima do que o responsável pelo crime. Socorrei e acolhei os machucados, carregai todos seus corpos enlameados, almas assustadas e perdidas na lama. Eu trabalhava dentro da área da Vale. Eu pude estar notando, nos dias que eu estava lá dentro, que tinha uma lona azul no pé da barragem de rejeito que estourou. Perguntei a um funcionário que inclusive está morto, que ele foi atingido pela lama, e ele me disse que era uma obra que eles estavam fazendo. Aí eu perguntei se tinha vazamento de novo, ele falou que não sabia se tinha vazamento não, mas era uma obra que eles estavam fazendo. E eu acredito que a Vale não quis nem falar para os seus funcionários de cargo mais baixo, né, que não queria deixar ninguém alerta, até porque, tipo assim, vamos supor, que empresa que quer que tomar prejuízo por seus funcionários não quererem trabalhar em tal área, né? E eu fico indignado com isso, porque passaram, tipo assim, os funcionários de cargo mais baixo passaram um ar, assim, de segurança para a gente e não tinha segurança nenhuma. A Vale, até agora, não vi um funcionário dela aqui dentro da região para estar dando algum apoio, assim, pro pessoal, nem nada. E agora estão falando que vão dar 100 mil aí para família que foi afetada e tudo.
Mas eu sei lá, eu tô achando que isso daí é um jeito de comprar o silêncio das pessoas, para a pessoa não tentar barrar mais ainda pro lado delas, não tentar levar esse caso mais a sério, né? Tipo, abafar o caso e pensar, futuramente meu filho pode ir lá e trabalhar lá na área, né? Então é melhor, já que eles estão dando um dinheiro para ajudar a gente, vamos ficar quietos e deixar as coisas do jeito que estão. Eu acredito que esse dinheiro deles aí é para, tipo, colocar um pano por cima de tudo aí, para isso aí ficar no esquecimento, né? Uma das coisas que mais impactaram a gente, assim, foi a questão de como que a Vale ainda mantém o controle sobre tudo, né? E Mariana, ela manteve o controle e mantém até hoje sobre os atingidos, esse processo de reparação, que, como a Fernanda disse, não aconteceu. E em Brumadinho é a mesma situação, né? A Vale mantém tudo sob controle. As doações, o cadastramento dos atingidos, agora não mais, né, Fernanda? Mas até então ela queria manter controle sobre os dados dos atingidos. Então, assim, ela comete o crime e se mantém sob controle de toda a situação, né? Aquilo tenta esconder as coisas que estão acontecendo, negligencia direitos dos atingidos, pressiona e coage aqueles que estão fazendo a denúncia. Então, assim, essa situação acho que é a que mais chama atenção, assim. A justiça parece estar mais do lado dos criminosos, aquilo que a gente estava falando, do que dos atingidos, porque são os atingidos que são as vítimas, né? E o MAB tem feito uma articulação, né, com algumas instituições para que não deixe a Vale, de forma corriqueira, inclusive, do mesmo jeito que ela fez em Mariana, fazer em Brumadinho. E lá no terceiro dia ela já estava se estruturando, porque a Vale montou uma estrutura, inclusive no córrego do Feijão, né? Colocando até indiferente a comunidade que já vivenciava ali, que tinha o seu cotidiano, a sua forma de viver. Então ela montou uma estrutura que aparentemente, né, parece, vamos dar assistência para todos e todos atingidos. A Vale está fazendo tudo, né? E montou uma estratégia de fazer um cadastro. Isso, o que para o MAB isso viola o direito? Não é não fazer o cadastro, inclusive tem que fazer o cadastro. O que não dá para aceitar é que as pessoas, com todo aquele transtorno, em 3, 4 dias em choque, dá conta de fazer um cadastro e de ter perfeita consciência dos seus danos. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que não dá para o responsável do crime fazer o levantamento do atingido. Então, assim, o MAB, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem feito debate, tem visto ações em que o cadastro seja feito com entidades que tenham pessoas responsáveis de confiança dos atingidos e com participação social, que foi o que aconteceu em Mariana. Em Mariana fizeram um levantamento de cadastro sem participação do atingido, sendo que a centralidade é o atingido e atingido por barragem, e não o criminoso fazer o levantamento. Como que o criminoso vai fazer o levantamento de um atingido? E de quem é a culpa que carrega nas mãos marcada e manchada pela dor? Me diz, Minas Gerais, me diz, barro de vida em rios que choram sem querer morrer. Sou moradora aqui do Córrego do Feijão desde 1990. Viemos sofrendo com muito barulho, muita poeira, dinamitação, detonações que balançam a nossa casa. São várias coisas que realmente é uma luta grande e é um custo para as pessoas nos ouvirem, infelizmente. E com essa tragédia agora dessa barragem, né, o rompimento da barragem da mina do Feijão, da Vale, ficamos todos transtornados, estamos com mais medo ainda, porque a barragem, nós estamos cercados por barragens, cercados por um grande risco de segurança. E agora essa luta agora não é só nossa. Essa luta agora é das mineradoras com as autoridades. Infelizmente, somos muito pequenos para enfrentar tudo isso. Nesse primeiro momento, a questão da saúde, ela
as pessoas estão impactadas, primeiro pelo próprio transtorno, pessoas com trauma, que daqui a um tempo, inclusive, pode até piorar, né? De cair a ficha, nossa, aconteceu isso aqui. Porque agora é tudo muito movimento, muita o calor, o calor da coisa, né? Então, o choque, né? O choque, isso. Então tem esse problema de saúde inicial, né? Tem a questão da lama, que está concentrado nessa região do Córrego do Feijão, Parque das Cachoeiras, Mário Campo, que está concentrado. Isso não significa que ela não está contaminando o rio para baixo, mas ali a poeira imediatamente, com certeza, já está causando problema para essa população, né? Assassinados por um nome que não vale, que não vale, que não vale, que não vale. Barro de vida foi lavada de alegria, vai gritando nas corredeiras de sangue inocente. No meio do nada, em nadar nas águas de rios que eram sorridentes, com seus peixinhos felizes em suas casas. Eu tô aqui, em Córrego do Feijão, querendo uma resposta a respeito de meu filho e meu sobrinho. Os presidentes da Vale fizeram essa tragédia. Enterraram meu filho. E até hoje não me devolveram ele. E para completar a miséria na minha vida que eles fizeram, ainda acabaram com a cidade onde eu moro, que é Pará de Minas. Contaminaram todas as águas que nós tínhamos para a cidade, para os pescadores que pescavam, igual eu no meu caso, que eu pescava por esporte, para distrair minha mente e comer um peixinho. Hoje eu não tenho esse direito mais. Acabaram com os plantadores de horta, tudo que tinha na beirada do rio, pararam suas atividades todas. Então é muitas famílias lá, desorientadas, sem saber o que é que vai fazer para ter sua horta de volta, sua água para dar o gado para beber, porque eles contaminaram tudo. Fernanda, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o que o MAB espera? Vocês gostariam de obter que tipo de resposta de uma iniciativa como essa? Que seja a CPI com deputados que de fato se posicionam contra crimes como esse, tanto dos que aconteceram e os que não venham a acontecer. Então, acho que tem que ser composto por uma coordenação que de fato tenha posição, né? E que nós sabemos muito bem que muitos políticos as suas campanhas são financiadas pela Vale. A segunda coisa é que a CPI investigue, isso que a Bia falou, investigue e apure, né? Apure os crimes da mineradora. E que também tenha propostas para frente, para que isso não se repita, né? Porque quando fez 3 anos de Mariana, nós gritava isso, que não se repita. 3 anos de lama, 3 anos de luta e que não se repita. E se repetiu. Então que a CPI também, junto inclusive com entidades, com movimentos sociais e com os atingidos, né? Que são atingidos e atingidas, faça esse debate e garanta propostas, né? Que garanta fiscalização, segurança das barragens, tanto dos trabalhadores que estão trabalhando na mineração, quanto das famílias, quanto das comunidades que estão acima ou abaixo da barragem, né? Todos e todas são atingidos. Então, que tenha fiscalização e que isso não se repita. CPI da mineração, ela se torna essencial, das mineradoras se torna essencial, porque a Vale não é a única que subjuga as comunidades e a população aos seus interesses econômicos. Eu participei ontem de uma audiência pública promovida pela Prefeitura de Sarzedo. E nessa audiência, a comunidade estava em desespero diante das barragens existentes no município da Itaminas. Estou apresentando à mesa diretora requerimentos pedindo informações, porque depois de ouvir a Itaminas durante a audiência com a comunidade, nós concluímos que não tem plano de emergência. Se as barragens romperem em Sarzedo, não existe nenhum plano de emergência para a população, que são no mínimo 7 bairros atingidos. Lá não tem plano de evacuação, de realocação das pessoas. Não tem plano de segurança para os trabalhadores que trabalham ali na barragem a serviço da mineradora. Foi feita uma inspeção, que nós queremos ter acesso.
qual é o resultado da inspeção feita recentemente nessas barragens e que problemas essas barragens estão apresentando. E, fundamentalmente, é necessário que as mineradoras compreendam que onde elas atuam existem pessoas e comunidades que precisam ser ouvidas. Então, eu estou apresentando à casa, à mesa, e vou apresentar diretamente à mineradora esses pedidos de informação. O plano da empresa para acabar com as barragens, porque foi dito que ela fará, então nós queremos saber o plano, em quanto tempo isso será feito. Além do plano de emergência, de realocação da comunidade, em caso de rompimento de barragem, plano de emergência e esse relatório da última inspeção. O que precisa ser feito de fato no primeiro momento? É parar a mineração naquele local? É estancar essa sangria que pode, né, correr a qualquer momento? O que o MAB recomenda? A primeira coisa que o MAB tem discutido nessas comunidades é organizar os atingidos e as atingidas para uma pauta. E qual que é a pauta principal? Se as pessoas que estavam lá trabalhando em Brumadinho, lá no refeitório, soubessem que ia morrer ou soubessem que aquilo ia romper, provavelmente elas não ficariam lá esperando. Exatamente. Então, a primeira coisa é tirar as pessoas em risco, né? E fazer o processo de secagem. Porque, inclusive, a tecnologia, né, de colocar a concentração de rejeito numa cava ou num buraco, é tecnologia de quantos anos? Né? As empresas, inclusive, não têm prioridade, não só de refazer essa tecnologia, como gastar com um processo de segurança que garanta que tanto as famílias quanto os trabalhadores dessas empresas estejam em segurança. Então, a segunda coisa que o MAB está discutindo, isso também tem que ser discutido dentro da CPI, além de colocar os responsáveis pelos crimes e que isso não se repita, mas discutir também propostas alternativas, né, que garantam a segurança tanto para as famílias quanto os trabalhadores. Hoje é destruição e caos pela mão da maldade, pela mão da maldade. É a Vale, é a Vale, é a Vale. Abença meu Rio Doce, abença meu Rio Paraopeba. Cuidado, velho Chico. Não foi acidente, não foi desastre, não foi tragédia. Foi um crime bárbaro, devastador. Um crime que levou centenas e centenas de vidas. Mariana e Brumadinho gritam. E nós, do Movimento Humanos Direitos, gritamos e exigimos justiça. Justiça. Eu só queria voltar nessa coisa da CPI, da transparência também, porque assim, isso que o Fernando falou é muito importante, né? A gente tem uma CPI que investigue o crime, mas que na verdade sejam deputados parlamentares que são financiados por mineradora, é uma coisa muito grave, né, Fernando? Porque é a mesma situação de colocar a criminosa para reparar as vítimas, né? Que é o que acontece com a Vale e com as vítimas tanto da bacia do Rio Doce quanto do Paraopeba, né? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção também é essa questão, como que vai ser importante também essa Assembleia ser mais combativa, porque a gente já viu aí pronunciamentos do governo falando da questão da privatização, né? Como que privatizar é importante, que a gente não pode, o vice-governador falou, né? Mas não pode parar as mineradoras porque a gente precisa de ferro e tal. Então, assim, eu queria fazer duas provocações. A primeira é nesse sentido, né? Da questão da privatização que a Fernanda já comentou um pouco aqui, como que ela mata, né? E como que a gente precisa combater mesmo esse discurso de que privatizar é bom. A gente tá vendo aí o que aconteceu com a Vale, né? Depois que privatizou, é só abrir uma carreira para crimes, né? E a outra coisa que eu queria perguntar à Fernanda é sobre essa questão do modelo de mineração, até pra gente esclarecer um pouco isso, né? Porque vem um vice-governador e fala, não, mas a gente precisa do ferro, a gente precisa da geladeira, a gente precisa, certo, a gente precisa, mas a gente vai continuar cometendo crimes desse tamanho para poder utilizar as coisas que a gente tem, assim. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre esse assunto, Fernanda. Qual que é a proposta que o MAB traz com relação os recursos naturais, né? Como que a gente pode utilizar os recursos naturais sem ser tão negligente, tão ganancioso nesse ponto que a Vale e que essas empresas privadas são e praticam, né? Eu acho que uma das coisas que tem que reafirmar, porque nós já conversamos aqui sobre isso, né?
é o fato, inclusive, da mineração, a exploração de mineração em Minas Gerais está em mão privada, né? E aí é elas que determinam as ações, a política, a atuação e as prioridades. E só pensa em lucro, né? Não preocupa com a vítima, né? Então, assim, inclusive o governo está muito mais preocupado, né, de garantir o pagamento ou os prejuízos dos acionistas do que reparação dos danos, seja eles emergenciais ou longo prazo dos atingidos e das atingidas. Então, por exemplo, se nós fosse pensar uma iniciativa, uma medida, tinha que reestatizar a Vale, né? A Vale ela não foi vendida, ela foi dada por 3,8 bilhões. E por quê? Pela sua importância. Por isso que ela foi dada dessa forma, né? Então, o modelo de mineração que nós temos aqui em Minas, privatizado, que explora e deixa buraco, o que inclusive a CPI e os movimentos precisam discutir? A estatização, inclusive com essa propaganda colocada desses governos, seja estadual ou federal, ampliar o controle social, né? E repensar a política pública de fiscalização, que não significa, né, reestatizar, mas também colocar a discussão do modelo de exploração com soberania popular, que é inclusive o quê? Garantir toda esta fiscalização, mas com participação social e que de fato desenvolve. Porque o discurso, né, que chega da exploração e da privatização é que o privado é melhor e que vai desenvolver. Vai em Mariano, nos bairros lá, qual é o desenvolvimento da mineração que tem para a região, né? Sobre a saúde ou sobre a educação. Vai em Brumadinho também. Então, é muito mais do que receber royalties. É discutir o controle social, a política de fiscalização, a participação social e o que isso retorna, né, para a população. Toda ajuda é muito importante. Inclusive, nesse momento, né, tem muitas pessoas sendo solidárias com as famílias e ajudando de alguma forma as famílias desse massacre. Porém, é muito importante nós não esquecer do responsável, né? A Vale é responsável, teve negligência e covardia em relação a esse massacre. Então, acho que essa é uma ajuda muito importante da sociedade entender isso. E para entender isso, é buscar conhecer a versão dos fatos reais, né? Porque a mídia, ela cobra, ela fala, mas assim como Mariana, vai esquecendo. Então, qual que é a real dos fatos? O que está acontecendo de fato na vida desses atingidos e das atingidas, né? Então, é muito importante buscar informações em outros canais, inclusive, né? Que, de fato, têm a posição e que são sérios com o trabalho social. A outra coisa é cobrar dos órgãos, né? Dos órgãos, das empresas, que isso não se repita. E aí eu acho que participar da CPI, né, tem a coordenação, mas participar enquanto sociedade para entender o que está se discutindo e quais são as propostas é muito importante. Porque crimes como esse não atingem só localmente. Isso tá dado. Atinge toda a sociedade, né? Vai atingir Belo Horizonte. E do MAB, assim, um recado que a gente queria deixar é que o MAB está do lado dos atingidos e das atingidas. O MAB sempre, o movimento é formado por atingidos e atingidas. Nós não vamos estar do lado de ninguém que não seja ou atingido e atingida. Ele é a centralidade, né? Então nós vamos estar organizando os atingidos pela luta pelo seu direito e por protagonismo, né, dessa luta, que é um trabalho, num primeiro momento tem uma pauta emergencial, mas com certeza vai ser uma luta longa, né, ao longo prazo. A Vale não existe amor. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nossos rios estão sendo assassinados. Obrigado pela audiência. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!